Quem é o maior brasileiro de todos os tempos? Quem merece receber este título das mãos do povo brasileiro? Hoje entramos numa nova fase deste imenso projeto que está revisando a história do nosso país. O que leva alguém a ser considerado grande? Na primeira etapa, quase 1.300.000 internautas atenderam ao chamado. O povo brasileiro se expressou De forma totalmente democrática, 100 personalidades foram escolhidas pela sua influência cultural, política, religiosa e até mesmo social. O povo brasileiro se manifestou e temos os seguintes números. Entre estes 100, 12 se destacaram com 77% dos votos. Por 6 semanas, conhecemos um pouco mais sobre a trajetória de vida destes notáveis. O sonho dele era uma democracia. Chegou a frequentar quilômetros. Ele fez coisas incríveis. Ele fez uma promessa. Ele gritou, nós não somos portugueses. Ele vai além do humano. Garantiu a realização das eleições. Teve preocupação de colocar ele em sala de aula. Era sofrido muito em sua vida. Ela falava um pouquinho forte nesse momento. Um dos construtores da democracia. Foi a vida toda luta! Você votou, você escolheu. E assim chegamos aos 6 semifinalistas. Ayrton Senna, Santos Dumont, Chico Xavier, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Princesa Isabel. A partir de hoje, a disputa fica mais acirrada. 6 grandes brasileiros se enfrentam, mas apenas 3 vão à grande final. Quem o povo brasileiro vai escolher? Começa agora a primeira semifinal de O Maior Brasileiro de Todos os Tempos. Boa noite! Boa noite às torcidas que estão aqui hoje. De um lado, nós temos o Instituto Ayrton Senna e o fã-clube Ayrton Senna. Aqui do outro lado, o Centro Espírita Perseverança e a Instituição Espírita Seara Bendita. Boa noite a você que nos acompanha em casa e participa ativamente deste grande projeto que vai determinar definitivamente quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Hoje é uma semifinal, a primeira semifinal. A disputa é entre Ayrton Senna e Chico Xavier. 2 grandes homens que, a seu modo, inspiram os brasileiros até hoje. Mas qual deles é o seu preferido? Vote através do site sbt.com.br/maior brasileiro ou via celular. Para votar em Ayrton Senna, você já sabe, mande um SMS com a letra A para o número 49701. Para votar em Chico Xavier, mande o seu SMS com a letra C para o número 49701. Mande o seu voto quantas vezes você quiser. Nós já estamos aqui com os embaixadores. Representando Ayrton Senna, nós temos um jornalista que fez carreira nos principais meios de comunicação do país. O chefe mais bravo que eu já tive até hoje. Mineiro de Lambari. Além de ter dirigido vários programas sobre o piloto, em 2004 ele lançou Ayrton, o Herói Revelado, biografia de Ayrton Senna, para a qual entrevistou mais de 200 pessoas no Brasil, na Europa e no Japão. Embaixador Ernesto Rodrigues. Por favor, aqui no centro do palco para todo o Brasil. Em 1 minuto, diga por que o seu voto é para Ayrton Senna. No centro do palco, por favor. Nascimento, como jornalista que eu sou, que você também na medida, no momento em que encontrei o Ayrton como um personagem de biografia, eu acho que ele tinha importância intrínseca como brasileiro, assim.
Eu achava que não tinha nenhuma biografia, no sentido amplo da palavra, completa sobre ele, que resgatasse a sua história de vida como pessoa, como filho, como namorado, como piloto, como brasileiro. Eu achei que era uma boa oportunidade de mergulhar e foram 2 anos absolutamente fantásticos da minha vida, em que com a equipe que eu formei, eu pude fazer um livro que eu acho que talvez seja a coisa mais importante que eu tenha feito na minha vida profissional. Eu acho que eu tive a sorte de encontrar um grande personagem que foi o Ayrton Senna, por isso que eu acho que ele merece. E quem lê o livro, quem conhece o Senna, quem conheceu o Senna, acho que concorda comigo. Muito bom. Ernesto Rodrigues já falou. Agora, do outro lado, nós temos representando Chico Xavier, um jornalista que é um ídolo de todos nós, telejornalistas, carioca de Madureira, jornalista experiente, que levou o médium ao Pinga Fogo da TV Tupi, o programa que marcou a vida de Chico e também a história do espiritismo brasileiro. Além de grande amigo, ficou também conhecido como o repórter do Chico, embaixador Saulo Gomes. Você também tem 1 minuto no centro do palco para você nos dizer agora por que você vota em Chico Xavier. Boa noite, Nascimento. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Brasil. Boa noite, companheiro Ernesto. Eu voto no Chico. Assim como milhões de brasileiros votam em Chico Xavier. Respeitando todos os concorrentes, respeitando principalmente os desportistas. Mas nós sabemos, inclusive, Nascimento, que o esporte tem dado, através de tantos jovens de talento como Ayrton, tantas e tantas alegrias ao povo brasileiro. Mas Chico Xavier é o único ser humano que nós conhecemos, que não no Brasil apenas, mas no mundo, que durante 75 anos de existência, 75 anos de trabalho, nos seus 92 de existência, trabalhou incessantemente na produção de em termos de 500 livros esses que geraram milhões de exemplares vendidos no mundo inteiro, e todo este trabalho, em cada lar, em cada casa, em cada canto do Brasil onde chegamos hoje, nós encontramos a imagem de Chico Xavier no hospital. Obrigado. Muito obrigado. Esta é uma semifinal importante. Ayrton Senna e Chico Xavier. Os famosos também querem dar a sua opinião. Vamos ver qual é a celebridade que fez questão de declarar o voto. Alô, alô, minha gente. Aqui quem fala é o Péricles. E, na minha opinião, o maior brasileiro de todos os tempos é Ayrton Senna. Ele que com sua maneira simples de ser, mostrou para o mundo como é o espírito do brasileiro. Um espírito de luta, um espírito vencedor, mas da maneira mais simples de ser. Simples e objetivo. Então, meu voto vai para Ayrton Senna como o maior brasileiro de todos os tempos. Um abraço, gente. Muito bem. Foi a opinião do cantor Péricles, do ex-integrante do Exalta Samba. Vamos agora conversar com a torcida, primeiro do Ayrton Senna, que está aqui ao lado. Com o auxílio da Dani, vamos passar o microfone para o nosso primeiro entrevistado. Como é seu nome? Ayrton, eu represento a torcida Ayrton Senna. Muito bem. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Bem, o que é que faz você ter a certeza de que Ayrton Senna merece ganhar o título de o maior brasileiro de todos os tempos? A despeito do Chico Xavier ter feito um trabalho magnífico para todo o Brasil, o Ayrton Senna levou o Brasil a ser conhecido mundialmente na área de esportes. Ele nos fez ter orgulho de ser brasileiro. Muito bom. Eu queria passar para o segundo entrevistado, por favor. Dani, como é seu nome? Mauro. Mauro, você é de onde, Mauro? Sou do Instituto Ayrton Senna. Tá, você é de São Paulo também? Sim, de São Paulo. Muito bem. Capital. Por que Ayrton Senna deve ser o maior brasileiro de todos os tempos, Mauro? Porque além de um mito, um herói brasileiro, Ayrton Senna nos deixou como legado o Instituto Ayrton Senna, que leva educação de qualidade a mais de 2,5 milhões de crianças e jovens em todo o Brasil. Muito bom. Muito obrigado. Agora tem uma coisa, hein? Será que os internautas concordam com a nossa plateia? Vamos ver aqui no telão. O que é que dizem? Ayrton era um mercenário e rebelde. Só pensava nas corridas.
escreveu a Carolina Gonçalves. Mais um. E que a verdade seja dita, o que Ayrton Senna fez? Nada. Ele fez o que era pago para fazer. Opinião do Bruno Fernando. Olha aí, essa é difícil, embaixador Ernesto Rodrigues, por favor, no centro do palco. O que é que você tem a dizer sobre a opinião dos internautas, Ernesto? Eu acho isso um juízo muito injusto, uma opinião muito injusta com Ayrton Senna, porque que o digam os milhões de brasileiros que passaram manhãs de domingo inesquecíveis acompanhando as vitórias do Ayrton, as pessoas que modificaram as suas próprias vidas. Eu entrevistei mais de 200 pessoas e dessas eu vi o impacto que o Ayrton Senna teve na vida de cada uma dessas pessoas e, por conseguinte, eu acho injustiça. Bom, obrigado. Muito obrigado. Agora é o momento de mais uma celebridade dar o seu voto nesta nossa primeira semifinal. Vamos ver quem é. Boa noite, Carlos Nascimento. Uma honra, um prazer participar desse programa, dessa votação ao maior brasileiro de todos os tempos. Tenho certeza que eu, pensando aqui, cheguei a uma conclusão que, para mim, o maior brasileiro de todos os tempos foi Chico Xavier. Pelo amor que esse homem distribuiu a toda a nossa nação brasileira. Chico Xavier é meu. Muito bem. Nosso querido Sérgio Reis. Bom, agora da torcida de Chico Xavier também tem muita gente querendo nesse momento dar a sua opinião. Vamos aqui com o auxílio da Dani entrevistar, como o senhor chama? É José Renato, da Seara Bendita de São Paulo. De São Paulo. Muito bem, eu pergunto, quais atos de Chico Xavier o fazem merecedor do título de o maior brasileiro de todos os tempos? Sem dúvida nenhuma, várias oportunidades o Chico demonstrou a sua capacidade de levar a doutrina cristã, a doutrina de Jesus, em que o amor, o perdão, são fatores fundamentais para o nosso desenvolvimento. Muito obrigado. Eu queria entrevistar a segunda pessoa. Dani, por favor, como você chama? Meu nome é Tadeu. Tadeu, você é de onde? Eu sou do Centro Espírita Perseverança de São Paulo. De São Paulo. Bem, por que Chico Xavier deve ser escolhido, na sua opinião, o maior brasileiro de todos os tempos? Pelo seu legado. Chico foi um líder a seu modo, um líder, um servidor, e que nos deixou aí, através de sua obra, de seus livros, um legado de ética, de moral, de probidade, que são tão importantes para nós hoje e com certeza serão no futuro. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Agora, nós temos que ver também o que é que os internautas estão falando sobre Chico Xavier. Vamos ao nosso mural. O Brasil é um país laico. Seria uma injustiça escolher uma pessoa de determinada religião. Opinião de Israel de Deus. O Espiritismo contraria a Bíblia Sagrada, trazendo uma versão mentirosa da vida pós-morte. O senhor Chico o tempo todo estava com as trevas e contrariando a Bíblia Sagrada. Escreveu Paulo Rodrigues. Muito bem. Embaixador Saulo Gomes, por favor, no centro do palco, em 30 segundos, responda aos nossos internautas. Eles têm razão nas críticas que fizeram, Saulo? É importante assinalar, e impossível se revelar em alguns minutos, o amor que Chico levou à humanidade, especialmente à população brasileira. A obra de Chico Xavier também tem divulgação no mundo inteiro, porque desses quase 500 livros, há versões em mais de 30 países no mundo. Então, o amor, a fraternidade, o carinho, a mensagem de cada pessoa dos lares brasileiros é uma constante na vida de cada um. Então, o Chico é lembrado dia e noite no lar de cada um. Obrigado, Saulo. Bem, vocês são testemunhas. Que disputa bonita nós temos aqui esta noite. Nós, neste momento, já vimos que os dois concorrentes têm torcidas fortes, não é? Vote no seu favorito, via celular ou pela internet.
Mas para você que ainda não se decidiu, nós vamos ver juntos alguns dos destaques da vida de cada um deles. Seguindo a ordem alfabética, vamos começar com Ayrton Senna. Profissional obstinado pela perfeição. Um gênio que estava sempre estudando. Um mito que fazia questão de ser normal. Um cidadão que ajudava sempre os menos favorecidos. Senna sempre foi tudo isso. Algumas corridas foram cinematográficas, mas para atingir a perfeição, Senna sabia que tinha que ficar atento aos detalhes e melhorar sempre. Na sua busca, ele conquistou números impressionantes. Na Fórmula 1, foram 41 vitórias em 161 corridas. Destas, 19 foram de ponta a ponta. No total, ele subiu 80 vezes ao pódio. Senna largou na pole position 65 vezes, sendo que marcou o recorde de 8 poles consecutivas. Aquelas conquistas concretas davam uma força muito grande, alavancava sua mente, suas emoções. Por mais que os rivais se incomodassem, admiravam. Ao longo de sua vida, mesmo com sucesso internacional, Senna manteve um estilo de vida discreto e preferia estar com a família a ir a festas badaladas. O Ayrton era muito mais contraído em casa, ele sempre fazia muita brincadeira, sempre estava de bom humor em casa, descansando. Ele poderia ter praticamente tudo que o dinheiro tinha para oferecer, mas preferiu investir uma parte da sua fama e fortuna na educação de crianças carentes. Esse projeto tem muito de mim, do meu modo de ver e pensar a vida. Agora, ele está aí, pronto para largar na pole. Ele achava que o Brasil merecia algo melhor do que ser campeão de Fórmula 1 e ser campeão de futebol. Ele precisava ser um país campeão em muitas outras coisas mais importantes, como educação. Por ano, cerca de 60 mil educadores são atendidos e espalham o conhecimento para 2 milhões de alunos em 1.300 municípios pelo Brasil. No total, mais de 13 milhões de crianças e jovens já foram beneficiados pelos programas educacionais do Instituto Ayrton Senna. O exemplo do Ayrton não foi ganhar a Fórmula 1, não. Foi mostrar que todos podem tudo. Realmente as conquistas da carreira de Ayrton Senna são surpreendentes. Mas, embaixador Ernesto Rodrigues, um atleta pode ser tão influente a ponto de ser considerado o maior da nossa nação? Aqui no centro do palco você tem 1 minuto para responder, Ernesto Rodrigues. Nascimento, eu acho que assim, mais do que a Viviane, a família, já são os grandes embaixadores do Ayrton Senna. Eu só acrescentaria o seguinte: ele pode sim, ele transcendeu sim a questão da Fórmula 1, um esporte muito tecnológico, de elite, porque ele levou para lá ele trouxe, acabou de certa maneira com o chamado complexo de vira-lata que os brasileiros tiveram, é uma expressão inventada pelo Nelson Rodrigues, e que reflete muito bem aquele sentimento de que a gente na hora nunca chega lá, na última hora a gente perde uma Copa, que na hora a gente vai tremer, nós somos latinos, nervosos, e ele levou para lá e ele enfrentou a maior tecnologia do mundo, os grandes pilotos da época dele, venceu de uma forma segura, precisa, espetacular. Então, quer dizer, além de tudo isso que a Viviane e outros já falaram, eu acrescentaria o fato de que ele trouxe esse sentimento que é insubstituível para um país. Eu acho que por isso que ele pode ser chamado de... Obrigado. Obrigado,
companheiro Ernesto Rodrigues. Olha aí, gente, na verdade, esta disputa apenas começou. No próximo bloco, nós vamos continuar o debate sobre Ayrton Senna e Chico Xavier. Só um deles vai para a grande final. Durante o intervalo, continue a votar no seu favorito. Somente o seu voto vai determinar quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Voltamos já. Estamos de volta com a primeira semifinal. Hoje, Ayrton Senna e Chico Xavier disputam o seu voto para continuar na busca do título de o maior brasileiro de todos os tempos. Bem, quais serão os destaques da vida de Chico Xavier? Vamos ver agora. Foi um dos maiores expoentes do espiritismo do século XX. Da infância pobre ao reconhecimento internacional. A prioridade de Chico Xavier sempre foi o próximo. Era um homem adorável como ser humano no dia a dia. Chico sempre quis viver. Viver para servir. Depois de conhecer seu guia espiritual, Chico levou o dom psicográfico às livrarias. Autores falecidos puderam continuar suas obras através do médium. Eles escreveram à maneira deles, porque em algumas centenas eu não tinha a menor ideia do que eles escreveram. Foram mais de 400 obras psicografadas e publicadas em diversos idiomas. Uma vendagem superior a 50 milhões de exemplares. A obra de Chico Xavier nós a consideramos como uma obra complementar àquela que Allan Kardec veio, com a implantação do Espiritismo, trazer para o mundo, inaugurando a nova era na Terra. Chico nunca ficou com um centavo do dinheiro arrecadado com as vendas. Toda a renda, desde o seu primeiro livro, foi destinada para instituições espíritas e seus trabalhos sociais, ajudando sempre os mais necessitados. Para a sua alegria, a alegria de Chico Xavier, o trabalho prosperou, está belíssimo e recebe com muita alegria todos que vão a Uberaba. O médium recebeu dezenas de homenagens de várias cidades. Porém, humildemente achava que esta admiração pertencia à doutrina espírita e não a ele. Ele foi uma referência para todos e pessoas das mais diversas religiosidades. Chico era uma ponte do conforto para milhares de mães que buscavam nele a esperança de contato com os filhos já mortos. Um trabalho que passou a ter notoriedade graças ao seu empenho e disciplina. Ele tinha a hora certa para o livro, ele tinha a hora certa para atender as pessoas, o público. Até o fim de sua jornada, Chico foi um exemplo de dignidade. Era um homem muito simples, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Poucos móveis, só o essencial. Chico Xavier foi uma pessoa que abriu mão de tudo para ensinar aos outros a importância do amor e da caridade. Pois é. Na verdade, a obra de Chico Xavier vai muito além de livros e cartas. Ele atingiu o coração de muitas pessoas. Mas, embaixador Saulo Gomes, por favor, aqui, no centro do palco, responda em um minuto. Num país como o nosso, com tanta diversidade religiosa, é possível considerar um médium o maior entre todos os brasileiros? É possível, acima de tudo, se escolher um brasileiro como o maior de todos os tempos na nossa história,
porque um pouco da obra de Chico que estamos conseguindo mostrar nesta noite resulta hoje em mais de 10 mil obras sociais, segundo dados oficiais da Federação Espírita Brasileira. O que quer dizer que dos 5.500 municípios brasileiros, nós temos uma média de 2 obras sociais por município. São creches, são institutos de recuperação de drogados, hospitais, institutos de psiquiatria, uma obra monumental no campo da ciência, inclusive registrada através dos livros e os estudos que hoje se realizam nas universidades do Brasil e em outros países sobre a importância de Chico Xavier, menos como um médium, mas como um ser humano de um trabalho fantástico, importante no campo social. Eu repito o que há pouco dissemos aqui. Em cada lar brasileiro, nós temos milhões de pessoas felizes vivendo momentos humanos por conta de Chico Xavier. Obrigado. Bom, o fato é que este confronto está sendo bastante comentado. Vamos agora às ruas para saber o que o povo está falando sobre Ayrton Senna. Eu admiro o Ayrton Senna porque ele foi um grande ídolo do Brasil. Exemplo de pessoa, caráter e o maior esportista que a gente tem aqui no Brasil. Ele sempre foi uma pessoa muito humilde, sempre foi um líder. Representa o espírito guerreiro de cada brasileiro. Uma palavra que eu penso quando eu penso em Ayrton Senna é perseverança. Talento. Luta. Vitória. Eu queria saber por que os outros pilotos achavam que o Senna não tinha espírito esportivo. Olha aí, uma provocação. Ernesto Rodrigues, por favor. No centro do palco, você tem 1 minuto para responder a esta colocação que foi feita. Olha, Nascimento, eu acho que a questão, essa pergunta, se você não tem esse sentimento de competitividade, você não precisa, vai fazer outro esporte. Fórmula 1 não é um lugar para a pessoa que aceite segundo lugar. Então, o Ayrton tinha um sentimento assim, religioso, uma vontade intensa de ganhar. E ele, eu não diria que todo piloto tem seus momentos de deslealdade, um aqui ou ali, mas não tem nenhum piloto que tenha brilhado na Fórmula 1 que não tenha tido uma ultrapassagem ou uma fechada mais controversa e tal. Então, eu não acho que seja justo dizer que o Ayrton foi desleal. Eu acho que ninguém teve até hoje a vontade, a intensidade que ele teve, a capacidade de chegar nos limites que ele chegou, que ninguém conseguiu, nem o Schumacher, que até o próprio Schumacher já deu entrevistas dizendo, se você fizer uma enquete com os pilotos atuais e antigos da Fórmula 1, você vai ver que a maioria continua achando que o Ayrton Senna foi um grande piloto. Obrigado. O nosso outro semifinalista desta noite também está, claro, na boca do povo. Vamos ver o que a população está falando agora sobre Chico Xavier. O Chico foi uma inspiração e vai sempre ser uma inspiração para todo mundo. Para mim, ele foi um exemplo. Que só pregou palavras do bem. Se preocupou muito com o próximo, com as pessoas. Uma palavra que me lembra Chico Xavier é espiritualidade. Generosidade. Bondade. Exemplo. Admiração. Amor ao próximo. Ajudou pessoas pobres. É uma figura eterna. A minha pergunta é, por que o Chico Xavier não pediu ajuda espiritual para resolver os seus próprios problemas? Embaixador Saulo Gomes, por favor, aqui no centro do palco, você tem 1 minuto para responder a essa última pergunta. Porque, companheiro, os problemas do Chico, os pessoais, até a sua própria saúde, os inúmeros e graves problemas, o seu sentimento, muitas vezes sofrido em problemas familiares, no seu dia a dia, os momentos de traição, a tristeza a ele levado por milhares de pessoas, tudo isso ele deixava de lado porque Chico tinha um sentimento de entender que a dor do alheio era maior que a sua, que o sentimento do povo era mais puro que o seu, que a necessidade de cada um era mais importante que a sua própria necessidade. Enfim, a sua dor, o seu sentimento de talvez até de revolta, ele transformava sempre em lições de amor e carinho. Chico sempre pregou, e acima de tudo, o amor e o carinho ao próximo. E isto ele viveu durante toda a sua existência de 92 anos de idade. E repito mais uma vez, o único homem que se conhece com a debilidade de 92 anos de idade foi Chico Xavier. Bem,
Não é só o povo que tem dúvidas sobre os candidatos que estão na disputa de hoje. O âncora dos telejornais da Rede Massa, no estado do Paraná, o jornalista Denian Couto, gostaria agora de fazer uma pergunta sobre Ayrton Senna ao seu embaixador esta noite. Vamos ver. Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. O Senna foi sempre considerado um mito do esporte, um herói nacional por suas conquistas, é claro, mas muito também por sua capacidade de liderança. E a pergunta que eu faço é justamente essa. Por que, na véspera do fatídico Grande Prêmio de Imola, quando no sábado morreu num acidente terrível o piloto Ratzenberger, ele, Ayrton, como tricampeão do mundo e principal estrela do automobilismo, ao tentar e não conseguir suspender a prova, não se negou pessoalmente a ir à pista como forma de protesto à falta de segurança na Fórmula 1? Ernesto Rodrigues, no centro do palco, 1 minuto para a sua resposta, por favor. Olha, por tudo que eu pude apurar no livro, nas pessoas que eu entrevistei, nesse dia, o Ayrton, no sábado, realmente, o Ayrton estava muito abalado, chegou a conversar com o Frank Williams, com o chefe da equipe Williams, falando em parar, essas coisas e tal. Mas o que eu tenho de depoimentos de todas as pessoas que conhecem, que estavam íntimas dele, que acompanharam ele naquela manhã, uma manhã realmente muito triste, muito soturna da Fórmula 1, um dia absolutamente sombrio na história do esporte, todos os depoimentos daqui das pessoas indicam que ele, naquela manhã, estava decidido a participar da corrida, sabia que era uma coisa que é inevitável, às vezes acidentes acontecem, e tanto é que ele foi o mais rápido no treino, no warm-up, no aquecimento que teve na parte da manhã, batendo o tempo do Schumacher. Ele foi o mais rápido, foi quase 1 segundo mais rápido que o Schumacher naquela manhã. Então isso mostra quanto que ele na manhã de domingo já estava determinado e já tinha tirado aquela ideia de parar na cabeça, porque isso, o piloto de Fórmula 1 não pensa como seres normais, não. São outra categoria. Obrigado, Ernesto. Agora, um outro grande jornalista, nosso companheiro, também quer participar desse debate. Vamos ver qual é a pergunta de Roberto Cabrini, do Conexão Repórter do SBT, sobre Chico Xavier. Em primeiro lugar, um grande abraço ao Saulo Gomes, um dos grandes jornalistas que o Brasil já produziu. E a pergunta sobre Chico Xavier é simples. É indiscutível que ele é uma pessoa de notável respeitabilidade. Porém, seus feitos até hoje não foram reconhecidos pela ciência convencional. Atende apenas uma parte da sociedade. Até que ponto uma pessoa com essa característica pode ser o maior brasileiro de todos os tempos? Embaixador Saulo Gomes, no centro do palco, 1 minuto para responder ao Cabrini. Eu responderia a esse extraordinário companheiro Cabrini que, se ele tiver um pouco mais de tempo para penetrar nos arquivos da nossa universidade, da USP, de algumas outras universidades no mundo, nas universidades europeias e algumas universidades dos Estados Unidos, na França em especial, e mais em especial ainda na Rússia, Cabrini, povo brasileiro, nós vamos saber que o trabalho, muito mais do que o trabalho mediúnico de Chico Xavier, tem sido minuciosamente estudado e tem representado, dentro da própria experiência no mundo da ciência, para algumas grandes experiências de laboratório. Não há tempo, nesse instante de apenas 1 minuto, para poder trazer aos senhores, o que espero ter uma oportunidade para trazer, a importância de Chico Xavier nos laboratórios do Brasil e do mundo. Porque desde 1935, ele passou a ser estudado por equipes médicas. Bem, esta semifinal entre Ayrton Senna e Chico Xavier está numa disputa acirradíssima. E você? Você já mandou o seu voto via celular ou internet? Participe, vote. E todos que votaram via site do SBT foram convidados para opinar sobre as 5 características da grandeza de cada concorrente. Qual delas é a mais marcante em Ayrton Senna? Vamos ver. Após uma corrida dramática e histórica, Ayrton Senna saiu carregado pelos braços dos fãs. Não era apenas uma vitória, era a consagração de um herói. E uma característica de grandeza desse ídolo era a coragem.
coragem de ser o último a frear, de manter a velocidade sob chuva, de enfrentar todos os obstáculos e superar cada um deles. Sua garra e coragem tornaram Senna um exemplo a ser seguido e admirado. E aí entra outra característica da sua grandeza, o legado. Disciplina, planejamento, estudo, trabalho, trabalho e mais trabalho. Além de dar alegria aos brasileiros, Senna mostrou que era preciso se esforçar para vencer. A definição do Ayrton, uma palavra, é obcecado. E a obsessão dele era a vitória. Eu nunca vi alguém tão determinado em atingir os seus limites máximos como Ayrton Senna. Talento só não era suficiente, precisava de ter muita garra, muita determinação, muito esforço, muito trabalho duro para transformar esse talento em resultados. E foi isso que o Ayrton fez. Ele não foi o mais popular entre os outros pilotos, mas mesmo assim todos reconheciam sua dedicação. Nem quando os motores eram desligados, ele ia descansar. Na sua busca pessoal pela perfeição, Senna se tornou um símbolo para toda uma nação. Ele mostrou para nós mesmos e para o mundo inteiro que o Brasil podia ser vencedor. Se parece impossível imitá-lo nas pistas, os seus ensinamentos estão presentes no dia a dia de todos nós. Até hoje, 18 anos após a sua morte, Ayrton Senna é lembrado não só pelas vitórias, mas pelo entusiasmo na sua busca pelo primeiro lugar. Ayrton Senna e Chico Xavier na semifinal desta noite do maior brasileiro de todos os tempos. E vamos ver agora quais as características de grandeza que mais sobressaíam em Chico Xavier. Compaixão. Essa é a maior característica de grandeza que encontramos em Chico Xavier. Ele abdicou dos seus desejos pessoais para dedicar a sua vida aos que buscavam esperança nas suas palavras. Sua saúde sempre foi uma preocupação, mas nunca um empecilho para o seu trabalho espiritual. Ele psicografava diariamente e principalmente durante a madrugada. Quando tinha 20 e poucos anos, Chico descobriu que tinha catarata no olho direito. Mesmo assim, ele continuou a psicografar cartas e livros à luz de vela. Ele não podia parar o seu trabalho. Ele não podia parar de dar consolo às pessoas. Eu costumo dizer que o relógio na parede da casa de Chico Xavier não tinha muita ação. Chico Xavier, com a sua mão magistral, com sua pena importantíssima, trazia notícias do lado de lá. Ele era quem mais chorou com as mães de todo esse país. Desde a primeira mensagem, eu já me senti totalmente fortalecida e tive certeza absoluta que era dele. Mais tarde, já depois dos 60 anos, ele sofreu com várias doenças. Pressão alta, hérnia, tumor na próstata, pneumonia dupla. Mas continuava firme o seu trabalho e pedia para os mais próximos nunca deixarem de lado a sua obra. Em momento algum, ele hesitou em continuar trabalhando, servindo, psicografando, amando. E ele dizia que quanto mais ele era atacado, mais ele deveria trabalhar. Mesmo diante das maiores críticas e desconfianças, ele preferia ouvir as mensagens dos espíritos e os pedidos das mães. Chico Xavier se manteve fiel ao juramento de ser um mensageiro entre nós. Sempre defendeu o ser humano, o mais fraco. A sua religião, na prática, na verdade, era o amor. Chico amou Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos. Neste grande debate, todos têm a sua opinião. Mas, no fundo, é o seu voto que vai decidir qual desses dois candidatos segue nessa disputa a partir de hoje. Ayrton Senna ou Chico Xavier? Mande o seu voto via celular ou pela internet. Mas antes de encerrar a votação, nós vamos conferir mais uma opinião deixada no mural do SBT. Primeiro sobre Ayrton Senna. Vamos ver. Ambos fizeram sua história. Chico Xavier fez muito por sua religião,
Mas Ayrton Senna deixou seu espírito de garra, determinação e vitória, atributos que somente os ídolos são capazes de transmitir, não somente a uma nação, mas ao mundo todo, escreveu Silvinha Melo. Bem, depois deste elogio via internet, eu gostaria de dar 1 minuto ao embaixador Ernesto Rodrigues para dar as suas últimas considerações sobre Ayrton Senna. Olha, Nascimento, eu acho que muito já foi dito sobre, inclusive no primeiro programa, na primeira disputa do Ayrton, muito foi dito no programa de hoje. Vou dar só um rápido depoimento. Assim, das mais de 240 pessoas que eu entrevistei, eu e as pessoas que trabalharam comigo em 7 países, eu fiquei impressionado porque, eu vou dar uma estatística aqui que diz muito bem o impacto que o Ayrton Senna provocou nas pessoas, independentemente do país, ou da idade, da geração. Uma média de, em cada 5 entrevistados, 3 choravam em algum momento da entrevista. Podia ser um chefe de equipe, um ex-mecânico, um amigo de infância. Então isso me impressionou muito ao longo dos 2 anos em que eu trabalhei para fazer o livro, porque foi impressionante como que 10 anos depois da morte dele, que foi quando eu fiz o livro, ainda era muito forte a emoção. Então isso dá uma ideia, diante de tudo que foi, depois de tudo que foi dito, do impacto que ele teve na vida das pessoas. Obrigado, Ernesto Rodrigues. Olha aí. Agora chegou o momento de nós vermos uma opinião sobre Chico Xavier, deixada também por um internauta. Vamos para o mural. Votar no Chico Xavier não é necessariamente votar no espiritismo. Chico ajudou e ainda ajuda com os recursos de suas obras entidades dos mais variados tipos, inclusive católicas. O homem Chico Xavier é um exemplo, escreveu Carlos. Depois dessas palavras, embaixador Saulo Gomes, 1 minuto para você também, para as suas últimas considerações sobre Chico Xavier. A prova da atitude ecumênica de Chico Xavier está, em parte, nesse depoimento. Temos provas e documentos que oportunamente poderemos oferecer ao público e deixamos à disposição desta produção, de inúmeras obras, não somente no mundo espírita, mas também de obras sociais, de doações particulares de Chico Xavier, de propriedades recebidas e transformadas em bens para entidades católicas, evangélicas e até no mundo judeu. No nosso país, Chico Xavier teve as suas incursões, a sua palavra, a sua mensagem, mas principalmente para outros grupos religiosos de pensamento não espírita, Chico Xavier sempre ofertou com o mesmo carinho, o mesmo amor, o seu trabalho, a sua dedicação, se colocando à disposição através das suas obras e das suas horas inúmeras de trabalho, para que um trabalho social em favor de um menos favorecido pudesse se realizar na terra. Bem, depois dessa brilhante participação dos 2 embaixadores que estão conosco, neste exato momento, a votação está oficialmente encerrada. No próximo bloco, nós vamos saber quem ganhou este confronto e vai, portanto, para a grande final do nosso programa. Quem será que o povo escolheu para continuar na disputa pelo título de o maior brasileiro de todos os tempos? Não perca, voltamos já! Hoje tivemos a primeira semifinal pelo título de o maior brasileiro de todos os tempos. Quem será que o povo brasileiro escolheu para ir para a grande final do nosso programa? Ayrton Senna ou Chico Xavier? Diretamente do estúdio 1 do Complexo Anhanguera do SBT, vamos então finalmente descobrir agora quem será o primeiro finalista do nosso programa. O envelope já está chegando com a Dani. Muito obrigado.
Aqui está, meus caros. Vou esperar um pouquinho para abrir, mas já posso dizer que com 63,8% dos votos, o grande vencedor desta noite, o primeiro finalista ao título de o maior brasileiro de todos os tempos. Atenção, Brasil! Saulo Ernesto, o vencedor é Chico Xavier. Vencedor da primeira semifinal. Muito obrigado, embaixador Saulo Gomes, que representou brilhantemente o vencedor desta noite. Você pode, Saulo, aqui no centro do palco, fazer o seu agradecimento. O agradecimento a vocês, ao SBT, ao Carlos Nascimento, ao Ernesto Rodrigues, que aqui está, a memória de Ayrton Senna, este vitorioso de tantas e tantas emoções. O agradecimento é ao Brasil. O prêmio de hoje, a indicação de Chico para a final do maior brasileiro de todos os tempos, é sem dúvida nenhuma. Menos pelo que o repórter que o conheceu tão de perto durante mais de 30 anos de atividade e de convivência. Isto é o reconhecimento de uma nação pelo amor fraterno dedicado por Chico Xavier a toda a humanidade. Saulo! Obrigado, Brasil. Muito obrigado, parabéns. Mais uma vez, parabéns pela presença. Bem, quero agradecer também ao embaixador Ernesto Rodrigues, que representou Ayrton Senna. Ernesto. Nascimento, eu queria agradecer. Eu, como um profissional que trabalhou há mais de umas 3 décadas em televisão aberta, eu queria festejar aqui o fato de uma emissora como a SBT estar dedicando um horário da sua programação para discutir algo mais um pouco permanente do que certas coisas que a gente vê disputar com usarem a internet e outros mecanismos de disputa para escolher quem é o mais fofoqueiro, quem é o mais bonito, mais musculoso e tal. E você vê um programa dedicado a um país, a uma comunidade, discutir quais foram os políticos, os líderes, os cientistas, os esportistas mais importantes que fizeram parte, que o país tem. Então isso tudo para mim foi o que me levou a vir aqui a participar disso. O orgulho de poder estar participando de um programa que eu acho que podia continuar esse tipo de programa na TV aberta brasileira, que é a TV que tem o maior número os brasileiros, é o grande entretenimento do brasileiro. Obrigado, Ernesto. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Bem, os nossos aplausos aos embaixadores que defenderam essas duas grandes personalidades do nosso país. Quem será o segundo finalista? Quem vai se juntar a Chico Xavier? Está aberta a votação para a semifinal da próxima semana. O ex-presidente Juscelino Kubitschek ou o inventor Santos Dumont? Que disputa é essa? 2 mineiros que olharam para o futuro. Qual deles merece o seu voto? Vote através do site sbt.com.br/maior brasileiro ou via celular. Para votar em Juscelino Kubitschek, mande um SMS com a letra J para o número 49701. Para votar em Santos Dumont, você já sabe, mande o seu SMS com a letra S para o número 49701. Envie o seu voto quantas vezes você quiser e decida quem é que vai para a grande final no dia 3 de outubro. Eu gostaria de agradecer muito as torcidas que trouxeram mais calor a essa disputa. Muito obrigado pela presença de vocês.
Quero também agradecer aos nossos telespectadores, internautas de todo o Brasil que participaram ativamente, votando e dando a sua opinião. E continue a votar, porque somente o seu voto é que vai definir quem é o maior brasileiro de todos os tempos.